Reunião de pauta na Causa Operária TV. Muito bom dia para todos os companheiros que estão assistindo mais esse programa matinal aqui do seu canal. Muito bem-vindos a todos que estão no chat. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva na Causa Operária TV, clique no sininho para receber as notificações. Seja membro do nosso canal contribuindo financeiramente com a gente. A partir de R$ 7,99 por mês, você contribui com a Causa Operária TV. Mande um superchat aí para a gente também com um comentário, com uma pergunta, né? E contribua conosco. Estou aqui hoje com a companheira Isadora Dias. Bom dia. Bom dia Henrique. Bom dia aos camaradas que estão nos acompanhando. Lembrá-los aí de compartilhar o link para que mais pessoas conheçam o Reunião de Pauta e a programação da COTV. E a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Marília. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Lembrando sempre todo mundo de compartilhar e chamar os amigos aqui para debater com a gente no chat. É isso aí. Bem, vamos para as notícias. Né? Vamos lá. Bom, para a gente já começar, para a gente esquentar os motores antes de entrar no nosso tema central, que é o artigo do vice-presidente Mourão, vamos para os dados do coronavírus no Brasil. Começando com os dados no Brasil. Coronavírus sempre tem dados para atualizar, né? Estamos aí com a pandemia se desenvolvendo no país. E ontem, em 24 horas, nós tivemos 844 mortes causadas aí pelo novo coronavírus, somando, então, as 13.993 mortes. E casos confirmados, ultrapassamos aí os números oficiais temos mais de 200 mil casos confirmados. Para ser mais exata, 202.918 casos. Lembrando sempre, né, que esses números são só os oficiais e tem toda a questão da subnotificação, do pessoal que não consegue fazer teste e até o pessoal que morre aí com suspeita de coronavírus, mas não entra para esses números oficiais. Exatamente. Bom, então nós tivemos aí quase 1.000 mortes no dia, num dia só, 24 horas, novamente. Nós, conforme a gente tinha falado, já são mais de 200 mil casos oficiais de coronavírus e estamos próximos das 15 mil mortes, né? Bom, comentários? Marília? Acho que a gente podia colocar o problema das mortes no mundo também. Sim. A gente tem um número aqui que os mortos por coronavírus no mundo já superam 300 mil pessoas. Quer dizer, a Folha ela fez uma associação com as guerras, com outras doenças, outras catástrofes, e a gente vê que a taxa de mortalidade do coronavírus, inclusive em números absolutos, muitas vezes, Marília travou? Travou, produção? Travou tudo ou só a Marília? Das guerras e das grandes catástrofes. Pode falar, Marília, que deu uma travadinha, agora voltou. Ah, tudo bem. A internet não ajuda, ainda mais com a quarentena, né? Bem, nesse sentido, a gente tem que falar, né, que
em grande medida, esse enorme número de mortos, ele é exatamente relacionado com a incapacidade dos governos capitalistas em nível internacional de lidar com o problema. Então, seja nos países atrasados, que o problema é agravado, seja nos países centrais, que o problema é um pouco menor, mas ainda assim a gente vê que a falta de cuidado é o mesmo. A gente vê que o Estado capitalista sequer tomou medidas fundamentais ali para conter o problema. Em vez de investir os trilhões de reais que foram investidos na economia, os trilhões de dólares que foram investidos na economia, eles podiam muito bem ter investido no cuidado da população para conter as consequências aí do coronavírus. Exatamente. Bom, como consequência disso tudo... Não, antes, Isa, tem a questão da comparação, né, que o Bolsonaro fez com a Argentina, né? A Argentina, que é o segundo maior país da América do Sul, tem muito menos casos e mortes do que o Brasil, né? Exato. O Bolsonaro aí, quando perguntado por que os números da Argentina e do Brasil eram tão diferentes, porque aqui no Brasil nós estávamos apresentando um número maior de mortes, ele disse que era porque o Brasil é muito maior do que a Argentina e não daria para fazer essa comparação. Só que, na verdade, dá para fazer a comparação se você faz uma comparação pelo número de mortes por milhão de pessoas. E no Brasil, são 66 mortes por milhão de habitantes e na Argentina são 8. Então, tudo bem, a Argentina tem menos pessoas, mas se você faz essa comparação, você mostra que não é por conta que no Brasil tem mais mortes, porque tem mais gente, né? 66 para 8 é muita coisa, né? Bom, ainda sobre esse tema do coronavírus, no Distrito Federal, em Brasília, a Justiça Federal autorizou a reabertura gradual do comércio. Segundo aí a nota, eles sugerem uma flexibilização, começando por alguns atacadistas, depois representantes comerciais, etc., e querem começar a reabrir a cidade de Brasília, né? Até aqui no plano, né, a partir de 30 dias, eles reabririam restaurantes, buffet, cabeleireiros, depois de 45 dias, cinemas, etc. e tal. Eles já estão, né, organizando aí a volta do isolamento social, o que mostra também que toda aquela falsa discussão, né? Na verdade, a discussão em si não era falsa, mas o que era falso é que os governos estavam muito preocupados com a população por conta do isolamento social, enquanto o Bolsonaro, que era contra o isolamento social, não ligava para a população. Na verdade, nenhum deles defende efetivamente a quarentena e o isolamento social, né? Todos eles estão aí prontos para fazer o povo morrer aí de coronavírus, né? O pessoal tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa e nunca existiu de fato uma quarentena. E tem a questão aqui de São Paulo, né, Marília? Exatamente. A gente vê que aqui na Grande São Paulo o número de casos tem aumentado muito, inclusive chegando ao ponto de haver a superlotação dos leitos de hospitais, né? A gente já noticiou isso aqui, que a lotação é de cerca de 90% dos leitos, principalmente aí da rede pública, e por conta disso se cogita em decretar lockdown nessa região. A gente tem que, contudo, a gente tem que fazer levantar a lebre, né? Que esse setor, a Grande São Paulo,
geralmente é composta pelas cidades dormitórios das inúmeras fábricas e tudo mais que existem ao redor de São Paulo. Então, exatamente, São Paulo e a Grande São Paulo são as regiões mais envolvidas aí na luta de classes e na organização operária. Os principais partidos de esquerda do Brasil surgiram desse berço. Então, a gente tem que levantar essa lebre. Por que decretar lockdown agora nesse setor? A gente vai falar mais sobre isso, sobre essa posição, né, na verdade, de conter a luta social, que é a mesma que o Hamilton Mourão coloca no artigo dele que ele escreveu para o Estadão. É isso aí. A gente tem um vídeo. Fala do vídeo para a gente poder passar lá de Brasília. Ontem nós estávamos num modelo diferente aqui da transmissão do Reunião de Pauta. Não deu para a gente passar mais imagens do ato dos familiares de pessoas presas lá no Distrito Federal. E o ato foi realizado, teve participação aí do coletivo João Cândido, participação dos militantes do PCO, junto com os familiares aí que estão levantando reivindicações para salvar a vida dos seus familiares presos. Inclusive, esse vídeo aí que nós vamos colocar no ar faz uma denúncia do que está acontecendo com essas pessoas e com seus familiares. O pessoal não está recebendo informação dos presos, não, as visitas foram suspensas e não tem aí nenhuma medida do Ministério da Saúde, do Ministério Público, que seja eficiente para esses familiares e para os presos, né? Uma situação muito crítica. A produção já consegue liberar o vídeo? Meu nome é Aline, eu estou com meu marido preso na CDP, já vai fazer 8 meses, né? Tem 7 meses, fazer 8 meses. Era para ele ter solto em fevereiro, que a sentença dele terminaria em fevereiro, e até agora nada, não saiu. Aí quando foi agora, por 19 dias atrás, recebi uma mensagem do Ministério Público dizendo que ele estava com coronavírus. E aí, daí em diante, eu venho direto ligando na CDP e ele só fala que está bem e outra coisa, fala que está em sigilo, que não pode falar nada. Continuo sem informação, continuo sem nada. Até agora, nesse momento, não tenho decisão nenhuma, resposta, nada mesmo. Meu nome É isso aí, pessoal. Voltamos ontem, então. Ontem não. Quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, nós tivemos aí esse ato, né, em defesa aí dos presos que estão em Brasília, como foi denunciado aí. O pessoal está morrendo de coronavírus, os casos de coronavírus se alastram, porque é óbvio, né? O pessoal está nas celas aí apertado, etc e tal, e foi feito esse ato, né, exigindo que os presos fossem soltos, aqueles que podem ser soltos, etc e tal, né? O PCO organizou esse ato junto com os familiares dos presos. Inclusive, esse caso aí que apareceu no vídeo, da mulher denunciando, a pessoa já deveria estar solta. A sentença dela acabou em fevereiro. Então, claro que nós temos uma defesa aqui no partido de soltar todos os presos não perigosos, mesmo que eles não tenham aí terminado a sua sentença. Porque essas pessoas, elas foram condenadas à prisão e não à morte. E a situação no presídios vai levar milhares de pessoas presas à morte. E isso daí não está na lei. Seguindo a lei, se o Estado não tem condição de salvar a vida dessas pessoas, não tem condição de fornecer uma segurança dentro das cadeias para que todo mundo não se contamine, então tem que soltar. Porque tudo bem que a situação aqui fora não está tão melhor, né? Não tem teste, não tem hospital para boa parte da população. Mas é menos pior do que esses familiares aí que não conseguem nem receber informação de como as pessoas presas estão. A mulher, imagina que desesperador a mulher ter recebido uma mensagem de que o marido dela estava com coronavírus
E aí agora há semanas ela não tem notícia de fato de como está a situação do marido dela. Isso é totalmente desumano com as pessoas que estão presas, com as pessoas com os familiares dessas pessoas. Exatamente. Bom, então vamos tocar para frente aqui no nosso tema, né? Nosso tema central é justamente o artigo do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, né? Que fez um artigo de opinião no Estadão de ontem. E esse artigo está sendo muito repercutido aí por conta... Bom, vou falar algumas coisas aqui gerais do artigo, mas basicamente ele diz que aqueles que estão aí se colocando no caminho do governo federal deveriam parar com isso, deveriam contribuir para o desenvolvimento da nação, né? Que essa questão essa polarização política que se dá no país é uma coisa ruim, que é preciso que esses... Inclusive ele cita, né, sem dizer nomes, ele fala os que ocupavam cargos, o que já ocuparam cargos neste país em governos anteriores devem parar de ficar falando coisas aí pro exterior, dizendo que o país está sendo inimigo dele mesmo, né? Ele saiu uma indireta, obviamente, ao Lula e ao próprio FHC, né, que tem se colocado, tem feito declarações aí contra o Bolsonaro, né? Ele fala da imprensa também, que a imprensa tem que dar igual espaço para aqueles que defendem e para aqueles que atacam o governo, insinuando que a imprensa tem se voltado aí contra o Bolsonaro também. Então são várias considerações que ele faz em tom, né? Afinal de contas ele é um general. Sempre é bom que tudo que o Mourão fala sempre é tom de ameaça, né? Ele nem precisa fazer o tom de ameaça, assim, é só ele colocar lá a ideia dele no papel, que já vira em tom de ameaça. Afinal de contas ele é general, né? Bom, para começar eu tenho a dizer isso, depois a gente pode dar a gente vai aprofundando o debate. Quem quer começar? Marília, Isa? Bom, posso passar para Marília, tá bom até agora? Bem, eu acho que o principal de a gente falar aqui, né, que, como foi dito, as Forças Armadas, o Mourão, que representa as Forças Armadas, né, nesse sentido, ele defende o Bolsonaro. Inclusive, ele fala bem claramente aqui no texto que os governadores não deveriam fazer esse papel de se oporem ao presidente. Quer dizer, na verdade, eles deveriam todos se unir em torno da política principal do presidente, e eles consideram de forma destacada o problema da crise econômica, que é exatamente o problema central que o Bolsonaro coloca aí na mesa. Bem, a gente precisa falar, né, que essa rixa entre governadores e o Bolsonaro é uma rixa superficial, né? Quer dizer, no mesmo dia foi colocado aqui pela Folha que os 500 dias do Bolsonaro o tornaram o governo fragilizado e ele estaria atacando no cargo, e os 500 dias do Dória o tornaram presidenciável. Quer dizer, toda essa série de polêmicas entre o Dória e o Bolsonaro, inclusive com aquelas gravações que o Bolsonaro criticaria o Dória por usar seu nome para se eleger. Tudo isso, na verdade, a gente vê que são divergências superficiais, porque são divergências principalmente eleitorais, né? O Dória quer ser presidenciável, ele vai se opor aí
ao Bolsonaro, que já disse que vai querer concorrer ao segundo mandato. Então, a gente precisa colocar isso daqui, né? Porque exatamente a posição das Forças Armadas ela é definidora na situação política. Né? Inclusive, aí, se colocando em favor do Bolsonaro, que vem desenvolvendo, né? Vem investindo em posições da extrema-direita. Né? Quer dizer, investimento aí nos atos de extrema-direita, inclusive agora com o desenvolvimento do Grupo dos 300 lá no DF. Né? Exatamente. Só para ler aqui o comentário do Des, ele diz que o Flávio Dino se manifestou novamente pelo Entra Mourão, pedindo a renúncia do Bolsonaro. Mostra que essa esquerda está totalmente desajustada em relação à situação política, né? Porque, logicamente, que, como fica claro aqui, se saiu o Bolsonaro para entrar o Mourão, porque, lógico, se o Bolsonaro renunciar, é natural que entre o Mourão, né? O Mourão é esse cara aqui que ameaça todo mundo. Bom, mas vamos lá. E, bom, comentário aí, você vê que o Mourão ele tá tentando dar uma segurada na polarização, né? Entre o governo do Bolsonaro e os governadores. É claro que os governadores, de fato, não têm nenhuma diferença gritante do Bolsonaro, inclusive o Dória, que a gente estava comentando, né, que a disputa maior parece que é entre o Bolsonaro e o Dória. E essa disputa acontece porque o Dória aí, ele tá desenhando a candidatura dele à presidência. Então, eles poderiam aí entrar num acordo, conversar, né? O Dória até podia falar, bom, vou manter aí uma imagem que só a favor do isolamento, mas ir flexibilizando, que na verdade é o que ele está fazendo, né? Ele só não está fazendo isso num total acordo e conversa com o Bolsonaro. Você vê que não tem esse diálogo entre eles, né? E o tanto que o Mourão fala no artigo dele que o Brasil é uma federação, não é uma confederação. Então, os governadores aí do estado, eles têm que seguir a orientação do chefe da nação, né? Que seria o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro aí e o Dória, eles estão... O Bolsonaro, o Dória e o Witzel também, né? Porque numa reunião em que o Bolsonaro falou de armar a população contra os governadores, a gente vê como que tá a situação crítica entre eles. Ele xinga o Dória, ele fala assim, esse bosta do governador de São Paulo e esse estrume do governador do Rio de Janeiro se aproveitaram do vírus. E o Witzel, ele também estava falando de presidência. Tanto que no começo aí, no começo do governo do Bolsonaro, que eles até estavam de namorico, o Witzel tinha falado, né, da presidência. Aí acho que o Bolsonaro começou a entender qual era desses governadores e começou a criar essa oposição, né? E o Mourão, ele só tá tentando aí dar uma controlada nesses atritos, nesses interesses entre o Bolsonaro e os governadores. E aí você vê que a disputa, né, é eleitoral, toda essa disputa aí da presidência e de fato, ninguém tá fazendo nada pela população, né? Porque o Dória, se ele quisesse se destacar aí, em relação ao Bolsonaro, era só ele fazer o que o Bolsonaro não está fazendo para controlar a pandemia. Fazer testes, construir leitos de hospital, disponibilizar os leitos dos hospitais privados para a rede pública. Ele teria como se destacar da política do Bolsonaro fazendo alguma coisa para o povo. Mas eles ficam entre essa disputa entre eles e o povo largado, né? Porque na realidade a única diferença deles é que o Dória tá fazendo propaganda aí de que precisa fazer o isolamento social, quando na verdade
todos eles estão aí preparando a morte de do povo, né? Essa aqui é a grande verdade. Mas o que tem é que o Dória está fazendo campanha política. Quando ele diz que precisa do isolamento social, a ciência, estamos aí em defesa da vida, etc e tal, né? É uma propaganda eleitoral do Dória, nem tanto para a população em geral, que lógico que também é para a população, mas é mais para a própria burguesia, porque ele quer se colocar aí como o candidato da burguesia, né? Como uma alternativa da burguesia, porque ele sabe que o Bolsonaro, né, não é e nem era na eleição o candidato principal aí da burguesia, né? Foram obrigados a apoiá-lo depois, né? Eu acho que a imprensa, o Mourão destaca... O Mourão destaca a imprensa, porque para a imprensa também o Bolsonaro tem sido um problema, né? O Bolsonaro tem atacado os grandes jornais do Brasil, que representa a imprensa burguesa aqui, e ele tem atacado até a Globo. Então, claro que a imprensa burguesa, ela vai fazer campanha aí para um político que tem a mesma política de ataque que o Bolsonaro tem, mas que se contenha em público, né? Que tenha aí seja bem apresentável do jeito que o Dória né? Que o Dória, ele faz coisas tão ruins quanto o Bolsonaro, mas ele não fala da maneira que o Bolsonaro fala, né? Da maneira que o Bolsonaro expressa o que a burguesia acha mesmo. Marília, você ia falar? Então, eu acho que é importante a gente falar também que o Mourão exatamente chama, digamos assim, a união nacional em torno do combate à polarização política. Ele coloca aqui, em palavras demagógicas, né, que o Brasil está tão polarizado que nem consegue aí sentar à mesa e discutir os problemas. Mas o que ele está colocando exatamente é que o Brasil está polarizado, a gente está numa situação de extremos políticos, né? Quer dizer, a gente já comentou, né, que a polarização ela se dá quando o povo vai à esquerda, por conta do desenvolvimento das contradições sociais, e como uma reação disso daí, a burguesia faz crescer a extrema-direita. Então, nesse sentido, o Milton Mourão coloca exatamente que os governadores não deveriam ficar aí de guerrinha com o Bolsonaro nessa situação de crise econômica profunda, que ele não cita isso, mas que a própria Alemanha já chegou a declarar recessão, e com uma tendência enorme de mobilização social, de uma verdadeira explosão social, como o Bolsonaro colocou no discurso dele, né? Que eles teriam que trabalhar juntos para conter a tendência do Brasil virar um Chile. Exatamente essa posição que ele defende. Na época, as Forças Armadas já tinham lançado um documento falando que eles concordavam com tudo que o Bolsonaro tinha falado no conteúdo. Então, não concordava com a forma que ele tinha falado, de uma forma escrachada, de uma forma política e tudo mais. Mas, finalmente, aqui a gente vê a manutenção dessa posição, que é exatamente cuidar da economia e conter a mobilização social. Por isso mesmo, né, a gente vê aí a série de medidas aí para acabar com o direito de manifestação, para, inclusive, o aumento da perseguição contra a esquerda de conjunto, figurada aí pela própria condenação do Lula, no caso do sítio de Atibaia, a própria perseguição aí ao PT com a possibilidade do cancelamento do seu registro, e uma série de outras medidas, né, associadas à série de ataques também aos trabalhadores, com a redução dos direitos trabalhistas, com a facilitação da demissão
E o grande financiamento aí dos setores privados, principalmente os setores, as empresas grandes e principalmente os bancos, né? Aí a gente vê a política real do Bolsonaro e das Forças Armadas, da burguesia, da política principal da burguesia, né, em relação à questão do coronavírus. E, em contrapartida, é o que os companheiros estavam falando aqui. As Forças Armadas exatamente chamam para não haver mais essa aparência de oposição entre os governadores e o presidente, né? Finalmente é uma aparência. Exatamente, os governadores exatamente têm essa política, a mesma política de contenção social e de salvar aí a economia no ponto de vista da burguesia. É isso aí. Isa, tem outro comentário para fazer sobre o armamento? As armas que o Bolsonaro chamou o pessoal? A notícia das armas? Acho que não. Não? Não. Ah, então vamos lá. Não, tô dando uma olhada aqui na repercussão, né, da fala do Mourão também, e a imprensa burguesa, de modo geral, ela entende ela começa a dizer que o Mourão, que o governo Bolsonaro, eles colocam a culpa em todos, menos neles mesmos, né? Que a culpa é da imprensa, a culpa é dos governadores, do STF, etc e tal, mas nunca é do próprio Bolsonaro. Nitidamente aqui tem uma queda de braços entre os dois, mas fica claro também, eu acho, pela repercussão da coisa, que o Mourão ele bate o pé porque ele quer mostrar o seguinte: não vão para cima do Bolsonaro no sentido de derrubá-lo, ninguém vai aqui derrubar, né? É por isso que também ele faz questão de colocar os limites. Querem criticar o governo, mas nada de derrubar o governo Bolsonaro. Querem criticar o governo, mas se contenham aí nas palavras aí, na campanha contra o governo que vocês façam aí de fora, né? Então, eu acho que o limite aí que o Mourão quer impor é justamente esse, né? Mostra também que não há nesse momento aqui, um consenso, como a própria esquerda fez acreditar aí tempos atrás, de que a burguesia teria se decidido a derrubar o Bolsonaro. Na realidade, isso daqui mostra que não se trata disso, está muito longe disso daqui. Por isso que o Mourão ele faz questão de mostrar os limites, né? Querem criticar? Pode até criticar, mas deem espaço igual para os dois, etc e tal, né? O que é tudo uma conversaiada, porque na verdade ele quer dizer isso. Não venham com essa ideia de derrubar o governo, né? Não é hora disso, nem tentem, etc e tal, né? Bom, a gente está no finalzinho do programa. Eu acho que a gente podia mostrar a nova edição do jornal, rapidamente. Sim, a edição 1108. Na verdade a gente pegou a edição 1107. Ah, tudo bem. A gente não mostrou também essa. Não, acho que sim. Eu lembro que a gente falou da matéria que tem sobre os 50 anos da música Apesar de Você. Bom, semana que vem a gente mostra a edição 108. Porque hoje já é sexta, né? A reunião de pauta só volta mesmo na segunda-feira. Mas hoje nós estaremos aí na análise internacional. Hoje nós estaremos na análise internacional. Daqui a pouco chegou um superchat. Superchat da Albetiza Moreira, muito obrigado. A esquerda calada está contribuindo para criar a falsa polarização entre a direita almofadinha versus a direita troglodita. O isolamento é só marketing. É isso aí. Muito obrigado pelo superchat da Albetiza. E também bom dia para todo mundo que está aqui no chat. A gente não vai conseguir falar
A gente não vai conseguir dar bom dia para todo mundo, mas fica aí o agradecimento. Então, hoje daqui a pouquinho tem Universidade Marxista, meio-dia tem coluna ao vivo, meio-dia e 15 tem Panorama Brasil, 1h da tarde tem Página 1 e 14 horas tem Análise Internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta aqui na Causa Operária TV. E ainda tem às 19 horas o Cine Clube Luiz Buñuel, com o companheiro Daúde Zaparoli e Isaías Filho. E 8h30 da noite o dia termina com o resumo do dia. Marília, muito bom dia. A gente se vê na segunda-feira em mais uma reunião de pauta. Bom dia, Henrique. Bom dia, Isa. Continua assistindo Causa Operária TV. Lembrando a todos que amanhã a gente tem a análise política da semana, então não percam, né? E a gente está se encaminhando aí para uma grande programação diária, então sempre contribua aí com o canal para desenvolver aí a mídia alternativa. Bem, bom final de semana a todos. Bom fim de semana. Bem lembrado, nós estamos aí reformulando a nossa programação, vão ter novos programas, mais programas que vão aumentar a duração, então fiquem ligados aí. O que você ia dizer? Você ia falar alguma coisa? Não, acho que ia falar tchau para Marília, tchau para os companheiros que acompanharam o nosso programa. Dá tempo ainda de compartilhar o link dessa edição do Reunião de Pauta e continuar acompanhando aí a programação. É isso aí. Bom dia para todo mundo. A gente se vê na segunda-feira em mais uma Reunião de Pauta e a gente se vê também daqui a pouquinho na Análise Internacional às 14 horas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.